Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Vamos abrir o nosso livro 5 de História, na página 193. Hoje vamos continuar nosso estudo sobre as religiões. Nós sabemos que existem as religiões politeístas e as religiões monoteístas. As religiões politeístas são aquelas em que as pessoas acreditam em mais de um Deus. As religiões monoteístas são aquelas em que as pessoas acreditam em apenas um só Deus. Hoje vamos estudar algumas religiões politeístas, que são as religiões em que as pessoas acreditam em mais de um Deus. A primeira delas é a religião egípcia. No Egito Antigo, os deuses eram representados metade em forma humana e metade em forma animal. Por ser o rio Nilo a fonte de vida no Egito, os animais representados como deuses viviam no rio ou em seu entorno. Anubis, por exemplo, deus da mumificação e da morte, era representado como um chacal ou um homem com cabeça de chacal. O chacal, turma, era um mamífero da família dos canídeos que vive na África e na Ásia. Sobek, deus das águas, como um crocodilo. Iator, deusa do amor e da dança, por uma vaca. Então, turma, vocês podem visualizar nessa imagem que o livro de vocês vem trazendo como era essa representação de alguns deuses egípcios. Eles eram representados metade homem e metade animal. Então, o corpo era o corpo de um homem e a cabeça de um animal. Sempre escolhiam um animal que vivia no rio Nilo ou em torno do rio Nilo. A religião grega. Os gregos também acreditavam em diversas divindades que podiam estar relacionadas à natureza ou ao cotidiano e eram representadas sob a forma humana, com atitudes e desejos também humanos. Os principais deuses eram Zeus, Poseidon, Hades, Atena, Hera, Afrodite, Hefesto, Apolo, Ares e Ártemis. Todos, exceto Hades, viviam no Monte Olimpo. Os mitos e as lendas gregas, como as histórias dos semideuses Hércules e Ulisses, assim como as Olimpíadas, que eram realizadas em homenagem a Zeus, perpetuaram-se chegando aos dias atuais. Então, turma, diferente da religião egípcia, a religião grega, esses deuses eram representados apenas na forma humana. E eles possuíam forma humana e desejos também humanos. Nessa imagem, vocês podem observar as ruínas do templo dedicado a Hefesto, deus do fogo, localizado em Atenas, na Grécia. Então, turma, na antiguidade, antes de Roma se tornar cristã, eles também cultuavam a vários deuses. Nessa tabela mostra o mesmo deus grego, mudava o nome e representava também um deus romano. Possuíam as mesmas características e as mesmas funções, só mudavam as nomenclaturas. O candomblé também é uma religião politeísta. É uma religião afro-brasileira e que tem origem no culto aos orixás, cultuados por alguns povos da África. O culto de divindades africanas
foi trazido ao Brasil por meio dos escravizados, que, proibidos de manifestar suas crenças, faziam seus cultos escondidos e, por vezes, mesclavam seus elementos com os do catolicismo, para não serem flagrados. As tradições religiosas africanas foram nomeadas de forma variada, de acordo com a região de onde vinham e com o povo que a trazia. Assim, no estado da Bahia, por exemplo, ficou conhecida como candomblé, em Pernambuco, Xangô, no Pará e no Maranhão, tambor de mina, e no Rio Grande do Sul, batuque. O candomblé, assim como a Umbanda, são religiões afro-brasileiras mais cultuadas no Brasil. No candomblé, os orixás são considerados deuses e representam elementos de força da natureza. Cada um possui suas cores, comidas, cantos, dias da semana e espaços físicos. Existem diversos tipos de rituais e danças que são realizados nos terreiros ou nas roças, locais de culto de tal crença. Os povos indígenas e a espiritualidade. Os povos indígenas brasileiros não possuem uma crença organizada de maneira que se possa nomear uma religião indígena. Eles cultivam, porém, uma relação com a espiritualidade, ou seja, possuem suas próprias crenças que os ligam ao mundo espiritual. A espiritualidade indígena manifesta-se especialmente na relação com os ancestrais e também com elementos da natureza. Muitos povos contam com o pajé, uma espécie de líder da espiritualidade, com poder de cura e de contato com os espíritos, que de forma geral pode ser denominado um xamã, que é um intermediário entre a divindade e os seres humanos. Alguns povos, por sua vez, acreditam em deuses, como no caso dos tupis-guaranis, que acreditam, por exemplo, em Tupã, deus do fogo e do trovão, também considerado um criador. Então, turma, os povos indígenas brasileiros não possuem uma nomenclatura para a religião que eles cultuam, que eles acreditam, mas eles têm esse contato com a espiritualidade. Eles acreditam que exista um Criador. Religião viking. Os vikings, povo que vivia na região da Escandinávia, na atual Noruega, Suécia e Finlândia, também eram politeístas. O conjunto de crenças desse povo ficou conhecido como mitologia nórdica. Entre os deuses que cultuavam estavam Odin, Thor, Loki, Freya. Embora não fosse uma religião com organização sacerdotal, havia templos que eram sagrados, como o templo de Uppsala, na atual Suécia. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas e atualmente a religião mais popular da Índia, sendo que cerca de 80% da população a segue. Nela não há uma organização sistematizada, nenhum fundador. Tal crença tem origem na chamada tradição védica, que surgiu às margens do rio Indo. De acordo com o que constam nos livros sagrados chamados Vedas, nessa tradição havia a crença no Deus Supremo Indra, Deus da tempestade, da guerra e do trovão. Os hinduítas creem que a alma humana é imortal e que após a morte de uma pessoa, sua alma pode reencarnar em outro corpo humano ou animal. Essa sequência de nascimento, vida, morte e renascimento formam um ciclo que é movido pelo karma, ou seja, pelos atos humanos. Assim, todas as ações de uma vida, sejam elas boas, sejam más, são bases de influência para a próxima vida.
Então, turma, vocês sabem por que a vaca é um animal sagrado na Índia? Então, eles acreditam que a vaca é um animal sagrado porque Shiva, a deusa, andava montada sobre uma vaca, de acordo à crença hinduísta. A próxima religião politeísta é o Shintoísmo. O Shintoísmo é uma das religiões mais populares no Japão. Eles acreditam que os deuses podem se manifestar de diversas formas em objetos ou elementos da natureza, como montanhas, árvores, rios e animais, entre eles os seres humanos. O Shintoísmo não tem um fundador ou um livro sagrado para ser seguido. Baseia-se em rituais como os de purificação e de oferendas de comidas. O budismo. O fundador da filosofia budista foi Siddhartha Gautama, príncipe indiano que nasceu acompanhado da profecia de que se tornaria um poderoso governante, ou abandonaria tudo para presenciar o sofrimento do mundo. Seu pai, para protegê-lo da profecia, proibiu-o de sair de seu luxuoso palácio. Contrariando essa ordem, o príncipe fugiu e testemunhou a miséria que existia além das muralhas de seu lar. A partir de então, Siddhartha renunciou à riqueza e optou por andar pelo mundo em busca de iluminação espiritual. Siddhartha Gautama adotou o caminho do meio, por meio da meditação, e alcançou a iluminação, transformando-se em um Buda. Buda morreu por volta dos 80 anos, mas seus discípulos mantiveram seus ensinamentos vivos por meio dos escritos deixados por ele. Entre os mandamentos básicos do budismo estão não fazer mal a nenhuma criatura viva, não roubar e não fazer afirmações falsas. Os budistas acreditam que o caminho para a libertação é alcançado por meio da meditação e do yoga.